Boa noite, pessoal. Meu nome é Samuel. Nós somos alunos do melhor curso de contabilidade do Brasil e nós ficamos com o CPC 37, que é a correlação das normas internacionais de contabilidade. Muitas sociedades brasileiras estão obrigadas a adotar esse CPC, que ficou em vigor a partir de 2010. Essas normas são emanadas pelo IASB. O IASB, pessoal, é o Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade. É uma organização internacional sem fins lucrativos que publica e atualiza as normas IFRS. Pessoal, o IASB ele foi criado em 1º de abril de 2001, na estrutura que antes era regulamentado pelo IASC. E, a partir dessa data de 2001, ficou sendo o IASB, certo? Passou a assumir essa posição. O IASB ele teve o objetivo de melhorar os anteriores pronunciamentos contábeis, emitidos pelo anteriormente IASC. Atualmente, todos os pronunciamentos contábeis internacionais publicados pelo IASB têm o nome de pronunciamentos IFRS. O novo nome escolhido pelo IASB demonstrou a vontade de transformar progressivamente os pronunciamentos contábeis anteriores, o IAS, em novos padrões internacionais de reporte financeiro, respondendo às expectativas crescentes dos usuários da informação financeira, ou seja, os analistas, os investidores e instituições. O objetivo deste pronunciamento é garantir que as primeiras demonstrações contábeis de uma entidade estejam de acordo com o IASB. Ou seja, elas têm que ser transparentes para os usuários, comparáveis em relação a todos os períodos apresentados, proporcionem um ponto de partida adequado para as contabilizações de acordo com as IFRS e possam ser geradas a um custo que não supere os benefícios. O CPC 37 se aplica somente em suas primeiras demonstrações contábeis. Isso significa que o CPC 37 é aplicado nesse momento, utilizado pelas companhias que já adotaram as IFRS em sua demonstração contábil. É importante salientar que o CPC 37 é aplicável somente às demonstrações contábeis consolidadas. Para as demonstrações contábeis individuais, vale o disposto do CPC 43, adotado inicialmente dos procedimentos técnicos. O CPC 43 trata dos procedimentos de registros contábeis individuais das companhias. O CPC 43 determina que a entidade deve primeiramente fazer a explicação do CPC 37, as suas demonstrações consolidadas, quando adotar tais normas internacionais pela primeira vez. Tal medida visa obter o mesmo patrimônio líquido em ambos os balanços patrimoniais, consolidado e individual. Boa noite, pessoal. Meu nome é Márcio, para dar continuidade aqui o que Samuel explicou mais detalhado sobre o CPC 37. Sobre as aplicações das exigências, o IFRS exige divulgações que explicam a transição e os princípios contábeis anteriores e como foi afetada a posição financeira e patrimonial da entidade, o desempenho financeiro e o fluxo de caixa das operações, dos financiamentos e dos investimentos. Há também as primeiras demonstrações contábeis, onde uma entidade adota o IFRS, deve conter uma declaração explícita e sem reservas de conformidade com todas as normas do IFRS, tal como emitida pelo IASB. No CPC 37, há também as políticas contábeis, onde a entidade deve usar as mesmas políticas contábeis para apresentar seu balanço patrimonial de abertura e para todos os períodos apresentados em suas primeiras demonstrações contábeis. A entidade não deve aplicar diferentes versões de IFRS vigentes. A entidade pode aplicar uma nova, ainda não obrigatória, somente quando essa IFRS permitir sua aplicação antecipada. Mas atenção, as políticas contábeis que a entidade utiliza em seu balanço patrimonial de abertura em IFRS podem ser diferentes daquelas utilizadas para a mesma data pelas práticas contábeis anteriores. Os ajustes resultantes surgem de eventos e transações anteriores à data da transição para as IFRS. Portanto, a entidade deve reconhecer esses ajustes diretamente em lucros ou prejuízos acumulados, ou, se apropriado, outra conta de patrimônio líquido, na data da transição para as IFRS. O balanço patrimonial de abertura em IFRS, em particular,
o IFRS requer que uma entidade apresente um balanço de abertura como ponto inicial. O balanço de abertura nada mais é do que o ponto de partida e uma reconciliação entre a contabilidade local e a IFRS. Informações comparativas. As primeiras demonstrações contábeis da entidade em IFRS devem incluir ao menos 3 balanços patrimoniais, 2 demonstrações de resultado, 2 demonstrações de fluxo de caixa, 2 demonstrações de mutações do patrimônio líquido, 2 demonstrações de resultado abrangente, 2 demonstrações do valor adicionado e notas explicativas, incluindo a informação comparativa. Boa noite. Meu nome é João Gabriel e eu vou dar continuidade ao trabalho que meus amigos Márcio e Samuel já vieram trabalhando aí com vocês. A entidade deve, em seu balanço patrimonial de abertura em IFRS, reconhecer os ativos e passivos cujo reconhecimento seja exigido pelas IFRS. Não reconhecer itens como ativos ou passivos quando as IFRS não permitirem tais reconhecimentos. Reclassificar itens reconhecidos de acordo com práticas contábeis anteriores, os quais, de acordo com as IFRS, se constituem em um tipo diferente de ativo, passivo ou componente do patrimônio líquido e aplicar as IFRS na mensuração de todos os ativos e passivos reconhecidos. Proibições. As proibições são subdivididas em 4 itens: estimativas, desreconhecimento de ativos e passivos financeiros, contabilidade RET, participações de acionistas não controladores. Estimativas. Na elaboração do balanço de abertura, o CPC 37 considera que as estimativas da entidade já feitas não devem ser alteradas, já que a construção das estimativas envolve julgamentos com base em fatos e circunstâncias daquela data. A única forma de modificar as estimativas do balanço de abertura é no caso de haver evidência objetiva de que as estimativas estavam erradas pelo critério anterior, BRGA, desreconhecimento de ativos e passivos financeiros. Se a entidade desreconhecer um ativo ou um passivo financeiro não derivado, de acordo com os critérios contábeis anteriores, por conta de uma transação que tenha ocorrido antes de 1º de janeiro de 2004, ela está proibida de reconhecer aqueles ativos ou passivos em conformidade com a IFRS, a menos que os instrumentos financeiros se qualifiquem para reconhecimento em decorrência de transações ou evento posterior. Isto significa que a aplicação do desreconhecimento deve ser prospectiva para transações que ocorreram em ou após 1º de janeiro de 2004. A entidade deve mensurar todos os derivados ao valor justo e eliminar todas as perdas diferidas ativas e os ganhos diferidos passivos, que tenham se originado dos derivados divulgados com os critérios contábeis anteriores. Uma entidade não deve refletir no seu balanço de abertura um IFRS, uma designação de RED, que não se qualifica para a contabilidade de RED. Se antes da data de transição para o IFRS, uma instituição tinha designado uma transação como RED, mas a cobertura não satisfaz as condições para a contabilidade de RED, a entidade deve descontinuá-la. A empresa que adota as IFRS pela primeira vez deve adotar as seguintes exigências prospectivamente a partir da data de transição para a IFRS. O resultado abrangente é atribuído aos proprietários da controladora e aos controladores, independentemente disso resultar em uma participação de não controladores negativa. Contabilizar as mudanças na participação relativa da controladora em uma controladora que não resultem na perda do controle e fazer a contabilização de perda de controle sobre uma controlada. Então, esse foi o CPC 37, apresentado por mim, João Gabriel, Márcio e meu amigo Samuel. E o grupo todo, temos 5 integrantes, além de nós temos Bianca e Joseval.